Para falar mais sobre este cenário, a gente fala agora com Marcos Labarte, especialista em mercado de capitais e sócio fundador da GT Capital. Seja bem-vindo à nossa programação. Uma ótima tarde a você. Boa tarde, uma boa tarde a todos que estão escutando e vendo a CNN. E aí, 4,5% é restritivo demais? Donald Trump está certo em suas críticas, pedindo corte de 2 pontos percentuais neste intervalo de juros? Ou efetivamente a economia exige essa cautela até que os efeitos da nova política comercial apareçam nos dados? É uma bela pergunta. O Trump, obviamente, com todo o endividamento dos Estados Unidos, obviamente, ele quer que a taxa de juros caia. Ele falou em números que ultrapassam 700 bilhões de dólares que o governo americano paga de juros e que, obviamente, na ótica dele, a taxa de juros deveria cair até para também pagar menos juros. O Powell, por todas as conversas e a sinalização, principalmente ontem, né, falando, ele tem um tom mais calmo, mais tranquilo, vendo que os números da economia americana estão sólidos, ele falou bastante vezes essa palavra, falou também a parte de emprego, também parecendo ser algo bem sólido, com uma tendência a taxa de juros dos Estados Unidos ter ainda quedas ao longo do ano. A expectativa do mercado é que possa ter duas quedas ao longo desse ano de 0,25, fechando entre 3,75 a 4,25, né? A taxa de juros dos Estados Unidos, que hoje está né, na faixa de 4,5%. Né? Então, o que o Powell falou foi de uma tranquilidade, assim como o Banco né, da Inglaterra, um tom de acompanhar o mercado, principalmente por essas mudanças de tarifa que está ocorrendo esse ano, né, esse embate de tarifas do governo norte-americano e, claro, também esse conflito de Israel também pode ter acrescentado um pouco na decisão de, no momento, aguardar melhores análises para depois tomar uma decisão. Perfeito. E até vou comparar os dois bancos centrais, as decisões que tivemos entre ontem e hoje. O Banco Central da Inglaterra tem de enfrentar uma inflação de 3,4%, distante da meta de 2%. Mas mesmo assim, o setor industrial fraco, a economia dando sinais de fraqueza e o desemprego crescendo, até com os salários mais moderados na taxa de crescimento. Nos Estados Unidos, a economia continua muito resiliente, mas a inflação não deu as caras ainda. Pelo menos aquela inflação toda que a gente estava projetando no começo do ano, por conta das taxas de Donald Trump. O Reino Unido está um passo à frente neste processo, mas é um processo que a gente pode comparar, é parecido, é semelhante entre as duas economias? Muito semelhante, mas a gente não pode esquecer que a economia dos Estados Unidos, mais 70% é a parte de serviços e a parte de comércio. Então, alguma alteração na inflação nos Estados Unidos, obviamente, vai ter uma grande alteração na parte de inflação nos Estados Unidos. E claro que se esse embate de juros, né, das tarifas, né, realmente ele aumentar, a tendência, obviamente, é de ter um acréscimo na inflação nos Estados Unidos. Isso não vem ocorrendo até o momento, até porque a gente sabe que, conforme vai chegando a data, né, de impor tarifas mais restritivas, Trump está tomando decisões de alterar e postergar isso, talvez uma espécie de negociação que ele está realizando com esses países. Então, enquanto isso não acontecer, a inflação dos Estados Unidos ainda está contida. Só que talvez o Fed está analisando daqui para frente. Então, ele verificando que se isso permanecer, a tendência é de uma queda na taxa de juros nos Estados Unidos. Mas se por acaso né, esse embate de tarifas for aumentar, obviamente a tendência nos Estados Unidos em algum momento é da inflação começar a aumentar, e aí por isso que o Fed ainda não tomou nenhuma decisão, e obviamente batendo de frente com o Trump, que é uma fala muito mais política do que técnica. Eu estou puxando aqui quando é que vai ser a próxima reunião. A reunião deste mês de junho foi no dia 18, a próxima vai ser no dia 30 de julho. A data de trégua das tarifas de Donald Trump acaba dia 9 de julho, ou seja, vai ter um tempo aí considerável. Caso retomemos todas aquelas taxas recíprocas, aquele cartaz que foi apresentado por Donald Trump,
à época, no dia 2 de abril, quando ele anunciou essa tarifa recíproca, esse dia da libertação dos Estados Unidos, a gente vai ter uma reunião que vai se debruçar apenas sobre este tema, sobre os efeitos dessas tarifas, porque faltam poucos dias, coloca 3 semanas nesta conta e Donald Trump conseguiu fechar um acordo comercial. Então, como eu falei para vocês, eu acho que o Trump ele tem, né, uma política muito mais de negociação, assim como, né, foi a vida inteira dele como um negociador, um homem de negócios. Mas, obviamente, quando chega o momento, e a gente não pode esquecer que a popularidade de Trump diminuiu, né? Então, logo, ele assumiu muito também de medidas que ele possa estar realizando, que, obviamente, possa estar encarecendo produtos nos Estados Unidos. E quando a gente fala de possibilidade de encarecer produtos, isso pode diminuir a popularidade dele e, obviamente, complicar um pouco a indústria americana. As falas dele, muito de tentar trazer, né, o comércio mais para os Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos, pela sua história, ele é muito mais um celeiro de realização da parte tecnológica do que realmente a parte industrial. Mas, se as tarifas realmente ocorrerem, talvez é isso que é o recado que Power dá, de acompanhar o que vai ocorrer para depois ver o que isso possa estar realizando na economia americana e aí sim tomar uma decisão mais forte. Lembrando que se a gente for olhar aí há uns 2, 3 anos atrás, logo depois da pandemia, que o Brasil acabou subindo a taxa de juros, os Estados Unidos não fez isso, isso foi na época algo muito negativo, né, para a visão do mercado frente ao Fed. Então eu vejo que desde então o Fed ele tem acompanhado muito mais e tendo muito mais embasamento para depois tomar a decisão e não tomar a decisão sem ter né, algo concreto que isso possa beneficiar a economia americana. Perfeito. Ativos de risco são pressionados por essa taxa mais alta ou nos Estados Unidos eles independem um do outro, não é como aqui no Brasil, quando a taxa de juros está alta, vai todo mundo para a renda fixa e deixa a bolsa de lado? Uma queda na taxa de juros nos Estados Unidos, com certeza, é algo que seria positivo para a Bolsa norte-americana, né? A gente sabe que tem, né, não só isso, mas outra série de análises, né? Porque hoje o mercado ele está olhando muito mais, talvez até de uma desaceleração, né, na parte econômica mundial. Os conflitos também não ajudam, porque traz mais incerteza para o mercado, né? Então, por isso que é realmente olhar na lupa, né? Principalmente as techs que subiram tanto, né? Então, no pós-pandemia, e sim, está sendo feito sempre uma análise com critério, né? Para estar analisando o motor de muitas empresas norte-americanas, que é a parte de inteligência artificial, a parte de tecnologia, que ela é tão difícil de ser mensurado, né, na parte de ação, porque ela tem um potencial muito grande. Mas eu vejo também que talvez um ciclo, né, de queda na taxa de juros nos Estados Unidos pode até postergar ainda a alta na Bolsa Americana, que vem sendo histórica e todo o dia o mercado vem vendo quanto isso pode diminuir, até porque tem uma série de empresas que estão valendo, tem um valor de mercado extremamente acima aí, do que qualquer tipo de tendência passada e principalmente do setor tech. Tá, você falava que as empresas têm a gente tem dificuldade de mensurar o tamanho delas, quanto que vale efetivamente. Tem um exemplo claro aqui, Tesla está na minha tela, eu estou com ela no meu computador. O preço-lucro de Tesla é 161,83. Só que é meio absurdo, Marcos, fica até difícil a gente justificar qualquer análise que vá em direção a este PE, este PL tão grande assim. Seguindo, né, a tão querida do mercado nesses últimos anos, que é a NVIDIA, também segue numa tendência, né, que se você, né, olha a parte dos fundamentos e simplesmente se baseia nisso, você nunca investiria nessas ações, mas elas não param de também apresentar novas tecnologias e essas inovações fazem com que os investidores também queiram estar dentro, né, do barco, né, numa alta, né, dessas ações. A Tesla, claro, tem todo, né, a parte do envolvimento de Elon Musk, né, que
volta e meia tem alguma, né, alguma notícia positiva ou negativa que também isso faz com que altere o preço da ação. Mas lembrando que a Tesla, né, que agora tem uma concorrência cada vez maior dos automóveis chineses, ela vem perdendo mercado não somente nos Estados Unidos, como até mesmo na Europa. Então, isso pode, em algum momento, diminuir, obviamente, a lucratividade de uma empresa que, né, foi disruptiva nessa parte dos automóveis elétricos, mas agora não é tanta novidade no mercado, porque foi invadido aí nos últimos anos pela concorrência chinesa. Feitos, é outro exemplo aqui, só para a gente fazer o contraponto. A NVIDIA, na última vez, eu tenho um número da cabeça, quando eu consultei alguns meses atrás, o PL de NVIDIA estava ali na casa dos 70, que é justamente essa relação preço-lucro em 70. Agora está 46 e no ano ela sobe 8%. Então o resultado deu uma boa melhorada aí, se a gente levar em consideração quais são os fatores que compõem esta conta aí para chegar no PL. Então são empresas assim muito valiosas, talvez até difícil de explicar o motivo de tanto valor negociado em bolsa de valores, mas que estão entregando justamente resultados cada vez melhores, projetos cada vez mais inovadores. Então essa é a mágica da coisa, tá todo mundo querendo se expor um pouquinho a essas big techs. E aí, olhando, por exemplo, de forma mais geral, o que você acredita ser necessário em dados macroeconômicos a partir de agora, para o Fed ter mais segurança para voltar a cortar juros ou para manter essas taxas do jeito que estão e não mexer mais nisso? Quais são os dados que o Fed está buscando? Está olhando só para a inflação e emprego? Talvez estes são os indicadores principais? Esses com certeza são os principais indicadores para o Fed tomar a decisão. Eu vejo que ele está extremamente cauteloso, mas ao mesmo tempo o Powell fala da solidez da economia americana. Então, ao mesmo tempo que ele fala que ele está precavido, ele elogia a economia americana que está sendo extremamente resiliente. Todo mundo, né? Ninguém pode tentar ir contra a economia americana, como dizem, né? Porque você vai estar quase sempre errando. Mas eu vejo que daqui para frente tem uma tendência de corte dos juros. Eu vi que, né, antes da nossa conversa, você falou quanto tempo, né, que a taxa de juros nos Estados Unidos permanece nos patamares que está agora. Toda hora, né, tem uma ou outra notícia que possa fazer com que isso, né, tenha alguma alteração ou não. Eu vejo que ela está cada vez mais próxima. Então, né, com um pensamento de começo de ano e olhando agora na metade do ano, eu vejo que esse corte na taxa de juros nos Estados Unidos realmente está cada vez mais forte e próximo de acontecer. O que poderia alterar? Realmente um embate cada vez maior das tarifas de Trump, principalmente com os produtos chineses, e, obviamente, um aumento, né, uma continuação no conflito de Israel com o Irã, né, porque se isso permanecer ou até mesmo os Estados Unidos entrar nesse conflito, aí sim a gente pode ver com que o Fed olhe isso e aguarde um pouco mais na próxima reunião para alterar. Se isso não acontecer, eu vejo que na próxima reunião tem toda a tendência da queda de 0,25 pontos. Perfeito, não é só você que acha que isso vai acontecer nas próximas reuniões. Vamos dar uma olhada nas expectativas calculadas pelo CME Group, a ferramenta FedWatch. Nós separamos uma arte com as probabilidades para as taxas de juros nas próximas reuniões. Em julho, 91,7% do mercado acredita que as taxas vão permanecer iguais, não saem do lugar. Mas uma parte ali superior a 6%, partezinha do mercado, está acreditando que nós já tenhamos um corte de juros na próxima reunião. Para setembro, 58% de chances calculadas, claro, levando em consideração o que está sendo negociado agora na curva de juros norte-americana, 58,9% de chances de um corte de 25 pontos base, de 4,25% para 4%. Para outubro, 47% de chances de manutenção. Essa é a aposta, a perspectiva majoritária. E aí, lá em dezembro, nós teríamos o segundo corte deste ano. E, claro, estas projeções, Marcos, elas seguem o gráfico de pontos do Fed divulgado ontem, que animou bastante o mercado. Dá para a gente ter um pouquinho mais de certeza do que pensam os diretores com esse gráfico de pontos? 2 cortes parece o ideal para este ano? Sim, os dois cortes me parecem que
né, com toda a precaução que o Banco Central norte-americano vem tomando, também vem, né, em encontro com todas as falas que os principais economistas americanos também vem dizendo da economia americana e de uma continuidade aí, né, em uma tendência que o Fed já vem realizando de precaução. Então, duas quedas de 0,25 está bem de acordo com o que vem acontecendo atualmente dos números nos Estados Unidos, que, como eu falei anteriormente, são números sólidos de uma economia que realmente vem apresentando uma força muito grande, mas a parte da inflação, não só nos Estados Unidos, mas em países como o Brasil, é algo que diretamente vem incomodando, mas nos últimos números da inflação dos Estados Unidos vem apresentando um resultado positivo, né? Então, a tendência é essa, mas a gente sabe que envolvendo a economia, qualquer notícia ou qualquer cenário que faça isso se inverter, obviamente o Banco Central norte-americano vai estar atento e vai estar tomando a decisão de uma maneira técnica e não política, como o Trump quer. O Trump quer que ele seja o presidente do Banco Central. Falou, eu farei um trabalho muito melhor, eu vou sentar nessa cadeira aí, eu vou cortar esses juros até onde não dá mais. Marcos Labarte, sempre bem-vindo à nossa programação, uma ótima tarde a você, um bom feriado, meu cara. Obrigado, um ótimo feriado a todos. Valeu, até a próxima.